Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde. Quem Boa falou? tarde. Mari? Boa tarde. Caraca, que saudade dessa galera, hein, meu irmão? Gente, vocês estão enxergando? Tá dando para ver o quadro? Tá dando. Tá dando para ver meu nome ali? Tá ou não? Não. Não? Ué, o que tá acontecendo Não. aqui? Ué. Já sei, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema. Bom, eu não consegui configurar. Será se afastar um pouquinho não melhora, não? Se puxar a câmera para trás, acho que pega mais visão, né? Pois é, mas eu estou gravando nessa distância aqui mesmo. Eu vou tentar. É porque aí vai ficar embaçado, não vai? Agora tá pegando o que tá escrito Mas tá lá. embaçado? Não, Tá Não, embaçado? muito não. Tá de boa. vou ver. Tá muito embaçado, não? Não, tá tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Beleza. Deixa eu ver aqui quantos participantes nós temos aqui. Temos 26 pessoas. Cadê esse povo? Enfim, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Dudes, para quem não me conhece. Quem já me conhece aí, não de outros carnavais, mas de outras aulas. Seja muito bem-vindo ao IME. Eu sou o professor que vai trabalhar a Matemática Essencial 1. Vocês tiveram aula com o Branco na segunda, tiveram aula com o Fio na quarta e na sexta sou eu. Lembrando que vocês receberam o horário e nesse horário está dizendo que após a minha aula, 5 minutinhos depois, vai entrar a professora Helenice com redação. Ela vai trabalhar as 5 habilidades para a prova do Enem. Então, isso vai ser show de bola. Aproveite. Eu pediria que você não saísse da sala quando eu encerrasse, porque pode ser que eu encerre por aqui, mas eu vou encerrar o meu dispositivo aqui. O encerramento vai ser só aqui, nesse dispositivo que eu estou usando 2 dispositivos, um para gravar, que é o computador, e o outro aqui no meu celular, que é a câmera de gravação. Então, quando eu sair daqui, você não saia. Por quê? Porque eu vou utilizar o mesmo link para convidar a professora de redação para você continuar com ela aí. Beleza? Outra coisa importante, quem já é meu aluno aqui no IME já sabe que a grande maioria das questões eu costumo sempre responder no áudio. Por quê? Porque o chat funciona muito bem, mas o celular não é legal. De vez em quando eu chego aqui próximo, vejo o chat aqui, se está tudo ok, se está tudo tranquilo, mas na grande maioria das vezes eu gostaria que você ultrapassasse aí, de repente, a barreira da timidez
e falasse, Dudes, tem como voltar naquela questão tal, tem como voltar na explicação tal, com o maior prazer. Seja muito bem-vindo, beleza? É uma alegria muito grande para nós termos aqui como convidados. Temos coisas, novidades para vocês aí. De repente eu vou conseguir falar algumas coisas a respeito do que a gente vai promover nos próximos dias. Mas, enfim, vamos que vamos. A gente está na página, se você pegou o seu livro aí, eu acho importante você pegar um caderno de anotações, porque a gente enviou o livro em PDF no grupo de WhatsApp. Então, não vai dar para você escrever, por exemplo, no celular ou escrever no computador, porque o documento está em PDF. Então, pegue uma folha e vamos trabalhar o conjunto dos inteiros. Conjunto dos inteiros. Simbolizado pela letra Z. Pessoal, o que é o conjunto dos inteiros? Bom, por que a aula hoje é mais, digamos assim, ela está mais fazendo referência a esse conjunto em específico? Porque é uma teoria específica dentro da matemática básica, que é a paridade dos números e o fato do número ser primo ou não. Então, fica ligado, porque muita gente confunde, às vezes, essa questão de paridade, a questão do número ser primo. Quando eu digo questão de paridade, é que o número vai ser par ou ímpar. Não, Dudes, eu sei, o número 2 é par, o número 3 é ímpar. Sim, calma. Pessoal, olha só. Logo no início da aula, aí, nós temos alguns conjuntos para a gente completar. O primeiro conjunto é esse aqui, que é o conjunto dos inteiros. É um conjunto infinito. Então, ele é bem relacionado com o primeiro conjunto, o conjunto mais simples. Eu gosto de falar do conjunto das crianças, conjunto dos naturais. Mas quem é o conjunto dos inteiros? Vou colocar assim, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E eu vou colocar reticências para o lado esquerdo aqui, ó. Tem maneira de representar, mas eu prefiro colocar assim. Então, reticências aqui, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai. Você observa que do 0 em diante, esse é o conjunto dos naturais. Então, o que é o conjunto dos inteiros? É um conjunto que engloba os naturais e ainda os mesmos números, só que com sinal negativo. Tem gente até que pensa assim, ó. Caraca, professor, então se o conjunto dos naturais é esse lado aqui direito, o conjunto dos inteiros tem o dobro de elementos do conjunto dos naturais. Tá certo isso? Já que eu vou utilizar os números repetidos, só que com sinal trocado. Tá certo isso, gente? Hein, pessoal? Fala para mim. Alguém consegue falar aí? Então, podemos afirmar que o conjunto dos inteiros é o dobro do conjunto dos naturais? Pessoal, Não. cuidado, hein? Não. Pode não, gente. Pode não, gente. Quantos elementos tem o conjunto dos naturais? Infinitos elementos. Quantos elementos tem o conjunto dos inteiros? Infinitos. A questão de ser infinito é porque a gente não consegue contar. Então a pessoa pensa assim, peraí, professor, mas o conjunto dos inteiros tem o dos naturais, mas com outros elementos iguais com número negativo. Parece que é o dobro. A gente não pensa assim. Porque essa questão de infinito não é tão simples como a gente fala. Ela não é tão simples. Presta atenção numa coisa. Esse conjunto aqui, na matemática, ele é chamado conjunto enumerável. Mas não é que a gente consegue numerar. É porque existe uma definição por trás disso. Agora, olha só. Se você pensar em se o conjunto dos naturais é um conjunto infinito e o conjunto dos inteiros também é infinito, infinito igual a infinito, então eles são iguais. Gente, a grosso modo, a gente pode até entender ou pensar que eles podem ser iguais. Por quê? Porque infinito é igual a infinito. Cuidado. Quer ver? Olha só. Pensa num elemento, um conjuntinho bem aqui, ó. De 0 até 1. Então tá aqui de 0 até 1. Imagina isso aqui sendo a reta real. Está logo embaixo aí. De 0 até 1. A pergunta é, quantos elementos ou quantos números reais existem aqui entre 0 e 1? Fala para mim. Infinitos. Infinitos. Olha só, pessoal. Esse infinito aqui, olha só o tamanho do infinito. Então, essa história de infinito é muito relativa, ok?
Eu só queria começar a aula um pouquinho assim, meio que fazendo você pensar um pouco e tal, mas isso não vai cair em vestibular, só para você entender que o conjunto dos inteiros é infinito, mas tem infinito maior que infinito. Ok? Olha aqui o tamanho do infinito. Infinitos números reais aqui dentro. Então existe infinito maior que infinito. Mas não é o nosso caso, não é o propósito da nossa aula. Eu só gosto de falar algumas curiosidades. Então, o conjunto dos inteiros nada mais são que esses aqui. Coloquei reticências para a esquerda, coloquei reticências para a direita. E a gente sabe que é infinito para lá e infinito para cá. Ok. Aí olha só o segundo conjunto aí, ó. Ele coloca esse aqui, ó. É o conjunto dos inteiros, só que ele tem um asterisco. Pessoal, esse conjunto aqui, ó, conjunto dos inteiros com asterisco, ele é chamado de inteiros não nulos. Então, esse asterisco simboliza que são os inteiros não nulos. Então, é só você pegar o conjunto principal e tirar o zero. Então, para ter asterisco, significa que ele não tem o zero. Ok? Presta atenção. Olha o próximo conjunto. Eu estou simbolizando o conjunto dos inteiros com o maisinho. Esse conjunto aqui, ó, conjunto dos inteiros com o maisinho, ele está simbolizando que são todos os elementos que são positivos. Ok? Mas veja uma coisa. Esse maisinho, ele representa que não pode ser negativo. Aí a pergunta é: zero é positivo ou é negativo? Aí os alunos respondem assim: professor, zero é nada. Não, gente. Zero, ele é o elemento neutro da adição. Significa que não faz diferença colocar mais zero ou menos zero. Se você somar ou subtrair zero, não faz diferença nenhuma. Então, mais zero é igual a menos zero, que é igual a zero. Tá, mas aqui eu estou simbolizando o quê? Os inteiros não negativos. Eu só estou sinalizando aqui, ó, que não pode ser negativo, é positivo. Agora, se eu quisesse falar que é positivo, porque todo mundo pensa assim, professor, positivo não é maior que zero. Eu não estou simbolizando inteiros positivos. Eu estou sinalizando inteiros não negativos. Tudo bem? Se eu quisesse inteiros positivos, eu colocaria um asterisco ali, ó, para excluir o zero. Até aí, tudo bem? E esse outro conjunto aqui, ó, que saiu meio apagadinho aí, mas é o inteiro com um menuzinho do lado. Fazendo analogia com o primeiro conjunto, significa que esse conjunto é aquele que está considerando os números negativos. Então, são os inteiros não positivos. Entendeu a diferença aí, galera? Beleza? Tranquilo? Conjunto dos inteiros. Aqui todos eles são inteiros, só que existem nomenclaturas diferentes. Quando você coloca o asterisco, é porque não pode ser zero. Quando você coloca o maisinho, é porque não pode ser negativo. E quando você coloca o menuzinho, é porque não pode ser positivo. Por isso, não negativo e não positivo. Dúvidas? Vou seguir. O que eu vou entender? Eu vou entender que caso você não fale nada, você não tem dúvida. Fala uma coisa para mim só então. Dá um ok no chat se você está enxergando o quadro, se está visível, se não está embaçado. Os alunos de uma escola onde eu dou aula falam que às vezes eu fico me teletransportando. Então eu saio do lugar e apareço no outro. Internet é assim. Mas dá um ok aí. Se está visível, se está legal o som, está visível. J5 Pro para todos. É o celular, né? Tá de boa. A imagem tá Valeu. Ô, gente, então deixa eu conhecer aqui. Fala só rapidão aí. Rapidão. Não precisa colocar os meninos do IME, mas fala rapidão. Dá um ok aí quem já foi meu aluno. Ok, só para ter uma ideia. Dá um ok aí quem já foi aluno do Dudes. Em algum momento, em algum lugar. Mariana Machado, eu conheço essa menina.
Massa. Gente, tem pouca gente, meus alunos. Falei comigo, gente. Beleza. Show. Beleza. Legal. Galerinha, tranquilo, né? Vamos que vamos. Olha só. Vou apagar aqui, porque você já deve ter anotado. Mas eu vou agora definir algumas coisas muito importantes. Que coisas são essas? Pessoal, entenda uma coisa. Esse curso aqui, chamado Matemática Essencial, é porque ele vai ser essencial para você, ele vai ser necessário, ele vai ser básico, ele vai ser fundamental, ele vai ser sobremaneira importante para você. Entenda que, às vezes, pode ter aluno aqui que já é fera em matemática, mas por alguma situação ou algum detalhezinho de teoria, perde uma questão pelo simples fato de não atentar para algumas definições. Então, por isso que eu gosto de dizer que esse curso, além de ele ser essencial, ele é o básico que você precisa para evoluir. Então, vamos que vamos. Olha só. Na questão aí, no quadradinho número 2, que são os números pares, nós vamos definir os números pares. Como é que eu vou definir? O número par é todo número escrito na forma n, tal que n é igual a 2k, com k pertencente aos inteiros. Então, entenda uma coisa. N é um número par. Quando é que eu sei que ele vai ser par? Quando ele tiver um 2 multiplicando ele. Entre outras palavras, quando ele for um múltiplo de 2. Pronto, simples assim, pessoal. Aí eu te pergunto uma coisa. Você está vendo que eu estou dizendo que ele é da forma 2 vezes k, com k pertencente aos inteiros. Então, a pergunta é: 0 é par ou não? Pode abrir o microfone e falar. 0 é par ou não? Sim ou não? Eu em pé, sim. Gente, 0 é par. Por que 0 é par? Gente, se 0 não fosse par, 10 seria o quê, gente? 20, 200, 100, 50. Então, o 0 é par. Por quê? Porque se você pegar 2 vezes 1k e o k sendo 0, porque o k é o inteiro, 2 vezes 0 é 0, então 0 é par. Agora vem a pergunta. Menos 4 é par? Eu não estou acostumado com isso, não. Eu não tenho certeza se menos 4 é par. Pessoal, olha para a definição. É 2 vezes o número inteiro. Se eu colocar um k valendo menos 2, que é um número inteiro, quanto que dá 2 vezes menos 2? Dá menos 4, então menos 4 é par. Esquece esse negócio de negativo, positivo. Não, gente. Não importa, menos 1 é ímpar. 1 é ímpar. Não importa o sinal. A paridade depende dessa definição. Então, quem são os números pares? São todos aqueles escritos da forma de 2k, com k pertencente aos inteiros. Conclusão, os ímpares, você completa aí, o conjunto dos ímpares, eu vou colocar o número P, escrito na forma 2n mais 1, com n pertencente aos inteiros. Pessoal, pensa comigo como é fácil de perceber. É claro que os números inteiros, eles são números consecutivos na reta real. Ela está aí desenhada para você. Então, significa dizer o seguinte: se eu tenho um número par, o posterior a ele, que a gente chama de número, o anterior é antecedente ou antecessor, e o depois é o sucessor. Então, o número sucessor é um número par, é um número ímpar. E da mesma forma, se você tem um par antes dele, é um ímpar. Porque na reta dos inteiros, os números são distribuídos em par, ímpar, e acabou. Beleza? Então, o que nada mais é um ímpar? É um número multiplicado por 2, inteiro, somado por 1. Pronto. Todo número somado, ou todo número par adicionado a uma unidade, porque a gente já definiu que o número par é da forma 2 vezes o número inteiro. Então, se eu pego 2 vezes o número inteiro e somo 1, com certeza é ímpar. Aí tem muita gente que fala assim: Dudes, posso colocar 2n menos 1? Pode. Porque se tu pegar um par e subtrair uma unidade, vai ser ímpar também. Tudo bem até aí? Atenção agora para um detalhe muito importante
que é a história do número primo. Então, esse daqui foi o tópico número 2. É isso mesmo? Sim. Esse aqui foi o tópico número 3. E o tópico número 4 são os números primos. Muita atenção agora. Pessoal, essas definições, número par, número ímpar e número primo, estão definidos para o conjunto dos inteiros. Por isso que a gente trabalhou primeiro, começou a aula falando do conjunto dos inteiros. Então, o que é um número primo? Preste muita atenção. Muita atenção. Você tem aqui os pares e tem os ímpares. Você está vendo que existe uma fórmula para descobrir os números pares? Aqui existe outra fórmula para descobrir os números ímpares? Dudes, existe uma fórmula para descobrir os números primos? Ó, não. Não existe, pessoal. Se cair em qualquer item, essa fórmula já caiu na UNB. Já caiu na UNB. A fórmula tal fornece números primos para n maior ou igual a 3, por exemplo. Então, o cara pegava, substituía o n por 3, porque existia uma expressão qualquer lá, e aí o cara substituía o n por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Gente, incrivelmente, aquela fórmula funcionava até para o número 40. Quando chegava em 41, não dava primo. O que eu acabei de dizer? Não existe fórmula para definir número primo. Agora, vem cá. O que de fato é um número primo? Você deve ter aprendido assim. Número primo é aquele que é só divisível por 1 e por ele mesmo. Muita gente deve ter ouvido isso. Professor, número primo é todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Número primo é todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Bom, se você ouviu isso, a partir de hoje, deleta isso da sua cabeça. Caraca, professor, tudo que eu aprendi foi por água abaixo. Foi não, gente. A gente só está aqui para corrigir algumas coisas. Porque pode ser que o seu professor, quando falou essa definição, não estou dizendo aqui que eles ensinaram errado, não é isso. Eu estou dizendo que quando eles falaram da definição, pode ser que eles estavam trabalhando num conjunto diferente do conjunto dos inteiros. Porque se fosse por conjuntos naturais, o número primo realmente seria dividido por 1 e por ele mesmo. Mas não é isso, pessoal. Nessa história tem que ser definido no conjunto dos inteiros. Então, olha para mim e diga, ou memorize, o que é um número primo. É um número que possui exatamente, nem mais nem menos, exatamente 4 divisores. 4 divisores. Quer ver um exemplo? Exemplo. 2. Divisores de 2. Menos 1, 1, menos 2 e 2. O que são divisores? Bom, não vou entrar muito nessa história agora, mas se você pegar o 2, que é o número original, e dividir por qualquer um desses, dá exato. Então, é por isso que essa definição, o número que possui, ou o número que possui 4 divisores, ela elimina a possibilidade do 1 ser primo. Muita gente acha que 1 é primo, porque 1 é divisível por 1 e por ele mesmo. Não, gente. O número precisa ter 4 divisores. Ele, menos ele, 1 e menos 1. Pronto, exatamente 4 divisores. Aí você tem o número 2, número 3, número 5, número 7, número 11, número 13, número 17 e vai. Ah, professor. Então, o único número par que é primo é 2. Ah, sério? Não, gente. O menos 2 também é par e é primo. Cuidado, hein? Cuidado. Muita gente fala assim, eu gosto do 2, professor, porque é o único número primo que é par. Não, gente, tem o menos 2 também. Mas ficou claro até aí o que é o número primo? Número primo. Todo número que possui exatamente 4 divisores. Pronto. Então, o número primo é um número que possui exatamente 4 divisores, fio de par. Aí tem um quadradinho, um retângulozinho, para a gente lembrar o que vem a ser a decomposição em fatores primos.
eu vou dar um exemplo para a gente poder fazer os exercícios da aula. Um pequeno exemplo. Olha só. Pequeno exemplo. Decomposição em fatores frios. Vou colocar aqui, ó. Decomposição em fatores frios. Então, decomposição em fatores frios. Eu vou pegar, por exemplo, o 36. Está aqui. Gente, esse 36, o que vai fazer? Isso aqui você aprendeu lá no ensino fundamental, meninos. É aquela história mesmo. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, 36 nada mais é que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Pronto. Isso aqui é um exemplo de decomposição em fatores frios. Isso daqui é muito eficaz em algumas questões. É muito eficaz. Então, observe que do lado de cá, você não coloca elementos que não sejam fatores primos. Por isso o nome, decomposição em fatores primos. Até aí, tudo bem? Fala comigo aí. Pode Tudo certo, tudo tranquilo. Valeu, show! Vamos começar os exercícios então? Eu gosto sempre de falar, come with me. Para quem não entendeu, vem comigo. Questão número 1. Vamos lá, que eu quero fazer todas de aula e mais uma da tarefa, pelo menos, do Agora é Sua Vez. Uma merendeira da Prefeitura de Barreiros comprou uma blusa de R$17 e, por engano, pagou com uma nota de 10 e outra de 50. Pessoal, então olha só, presta atenção. Valor da blusa, valor, R$17. Pagou 10 mais 50. É isso? Isso. Deu 60. Ok. Só que, olha o que ele fala. O caixa, sem prestar atenção, deu troco como se a merendeira tivesse dado 2 notas de 10. Então, vou colocar aqui, ó. Caixa achou que recebeu. Achou que recebeu. Porque ele deu troco como se tivesse dado 2 notas de 10. Então, ele achou que recebeu 10 mais 10. Em outras palavras, 20. Pessoal, se ele achou que recebeu 20, quanto que ele deveria dar de troco? Já que a blusa foi 17, se ele achou que recebeu 20, ele deve ter dado R$3 de troco. Não é? Como ela pagou 60, quanto foi de fato, ou deveria ser de fato, o troco esperado para quem tivesse dado 60? 60 menos 17, R$43. É ou não é, gente? Então, o troco para o que ela pagou de fato deveria ser de 43, porque era só fazer 60 menos o que a moça, o valor da blusa. A moça deu 60 menos o valor da blusa. Então, 60 menos 17, 43. Só que o caixa achou que ela pagou 20, então ele deu 3 de troco. Então, peraí, olha o que pergunta. Então, a merendeira teve um prejuízo de quanto, gente? Ao invés de receber 43, ela recebeu 3. Prejuízo de, fala aí. Prejuízo de R$40. Sim ou não, gente? Você deve estar falando assim, caraca, professor, que questão ridícula. Que questão fácil. Gente, conjuntos inteiros, matemática básica. Tem gente que se enrola nas interpretações. Se você está achando muito fácil, mas ainda está assistindo a aula, é porque alguma coisa você acha
que vai te surpreender. Você vai até o final. Com certeza, pessoal. Eu tenho quase certeza absoluta que mesmo aqueles que têm uma boa matemática ou que têm uma boa base em matemática já devem ter aprendido alguma coisa hoje. Vamos que vamos. Dúvidas? Posso seguir? Fala comigo. Show? Show. Valeu, garoto. Bom, outra questão bem fácil, porque a pessoa faz assim. Quanto vale a soma S? 99 mais 999 mais 9.999. Pessoal, tá errado colocar um embaixo do outro aqui e somar? Claro que não, gente. Claro que não está errado. Só que, por exemplo, em provas como o Enem, nem sempre você vai ter tempo de ficar fazendo essas contas. Então, para que nós colocamos essa questão aí? Para você lembrar que 99 eu posso escrever como sendo 100 menos 1. Para lembrar que 999 pode ser escrito como 1000 menos 1. Para lembrar que 9.999 pode ser escrito como 10.000 menos 1. Olha aí, usando potência de 10. Gente, esquece o menos 1. 10.000 mais 1.000. 11.000 mais 100. 11.100. Tira 1. 11.099. Tira outro. 11.098. Tira outro. 11.097. Bom. S é igual a 11.000. Opa. E 97. Você está vendo que aqui a ideia não é ensinar você a somar. Não, a ideia é ensinar você a ter estratégias que sejam diferentes e que maximizem, de repente, o seu tempo. Na verdade, é minimize o seu tempo. Estamos bem até aí? Creio que sim, né? Show de bola! Já fiz 2 questões. Pessoal, qualquer dúvida, fala comigo. Questão 3. Olha lá. Numa aula inaugural de uma escola municipal de Barreiros, o diretor de ensino da Secretaria de Educação escreveu no quadro negro, como exercício, uma expressão numérica, mas precisou sair da sala antes de resolvê-la para a plateia. O estudante Gustavo, muito espirituoso, para não falar outro nome, foi ao quadro e trocou todos os algarismos 3 por 5, o 5 por 3, o sinal de mais pelo de vezes e o de vezes por mais. Então, o que aconteceu? Onde tem 5, tu troca por 3 e vice-versa. Onde tem soma, tu troca por multiplicação e vice-versa. E a expressão passou a ser, olha lá, 13 dividido por 5 vezes 53 mais 2 menos 25. Isso daqui é só para ver se você está atento, pessoal. Porque isso aqui já foi o quê? Já foi o que o espirituoso aí fez. Onde tinha 3, ele trocou por 5. E onde tinha 5, ele colocou 3. Então, esses dois aqui já vão ter que mudar. Como é que vai ficar, então, a nossa conta original? Vai ficar assim, ó. 15 dividido por 3. Dudes, mas ele trocou divisão? Não, ele só trocou soma e multiplicação. Então, onde tem 3 vira 5, onde tem 5 vira 3. Vou colocar assim, parênteses. Onde tem multiplicação vira soma. Onde tem 5 vira 3. Onde tem 3 vira 5. Onde tem soma vira multiplicação vezes 2. Menos onde tem 5 vira 3. Pessoal, isso aqui é o original. 15 dividido por 3. 5. Mais 35 vezes 2. 70. Menos 23.
75 tira 23. Deu quanto, gente? 52. Você entendeu? Professor, essas questões são para serem fáceis mesmo? São. O curso é matemática essencial, matemática básica. É para a gente dar ferramentas e estratégias para ensinar você a resolver coisas simples. Ok? Vamos lá agora. Questão número 4. Nós temos aqui, ó, o primeiro ponto é menos 72. Aí ele tem 1, 2, 3. 1, 2. No 3 ele tem o A. Aí ele tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E depois tem o menos 18. Ele quer saber qual o número correspondente ao número A. Mas vamos ler. O intervalo da reta numérica correspondido entre menos 72 e 18 foi dividido em 9 partes iguais. Isso é importante. 9 partes iguais. Então, se é igual, esse comprimentozinho aqui vale x, esse vale x, esse vale x, 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 x e x. Entenda uma coisa, pessoal. Menos 72, menos 18, opa, com certeza foram aumentando os números. Porque você sabe, quanto mais próximo o número negativo está do zero, maior ele é. Significa dizer, por exemplo, que menos 10 é menor que menos 5, porque menos 5 está mais próximo do zero. Em outras palavras, se está aumentando, é porque você foi somando um valor positivo. Você vai aumentando de uma em uma unidade. No caso aqui, a unidade vale x. Eu não sei quanto vale ela. Mas o que eu vou fazer? Olha só que coisa fácil. Menos 72 mais. Quantos x eu tive? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9x igual a menos 18. Menos 72 vai passar para lá somando, então vai ficar 9x igual a menos 18 mais 72. 9x igual a 54. X igual a 6. É só passar o 9 dividindo. Pessoal, se o x é 6, é porque você foi somando 6 a cada intervalo. Então você tem menos 72, mais 6, mais 6, mais 6. Ó. Somou 1, 2, 3 para poder encontrar o A. Então esse é o A. Menos 72 mais 18. Isso vai dar menos 54. Dúvidas? Tranquilo? Show de bola? De boa. Massa. Alguém está copiando que eu quero apagar? Vou dar um tempinho aí, 15 segundos para copiar. Se eu estiver indo rápido também, diga. Lutz, devagar. Pessoa empolgada, gente. Quem me conhece sabe que eu sou empolgado. Deixa eu ver se aumentou a galera aí. Hoje tá fraco, hein? 23 pessoas. Felipe Vaz, Mari Machado, Jéssica. Tem algum aí que tá com Galaxy. Raquel! E aí, queridona?
Pessoal, posso apagar? Vamos que vamos. Pode, professor. Vamos lá. Próxima questão. Vou trabalhar aí com frações. No ônibus existiam 36 passageiros. Vamos escrever aqui, ó. Questão número 5. 36 passageiros. Em uma determinada parada, desembarcaram 1/3 dos passageiros. Pessoal, desembarcaram 1/3. 1/3 de 36 é só você fazer 1/3 vezes 36. 36 por 3, 12. Então, isso aqui é desembarcar. Eu gosto de colocar todas as informações. Isso me faz ser organizado e minimiza o meu erro. Então, 12 desembarcaram. Sobraram 24. Que é o que falta para 36. Aí ele fala assim, ó. 1/3 de passageiros, ou desembarcaram 1/3 de passageiros. E em seguida, embarcaram o número correspondente a 2/3 do total que continuou no interior do ônibus. Gente, isso aqui sobraram e continuou. Então, o que entrou mais? Olha lá, ó. Embarcaram um número correspondente a 2/3 do total que continuou. Eu vou calcular 2/3 de 24. Beleza? 2/3 de 24. 24 dividido por 3, 8. 3, 2, 16. Então, peraí. Isso daqui são novos passageiros. Novos passageiros. Aí olha a pergunta dele. Quantas pessoas passaram a existir no interior do ônibus? Os novos são 16, mais os 24 que havia sobrado lá. 40. Mole, né? Mole. Mole. Fácil. Mais uma. Posso fazer? A gente está trabalhando só com o quê? Com fração aqui de números inteiros, ok? Fração ou partes que não são inteiras de números inteiros. Mas a aula em si é de números inteiros. Uma professora do Colégio Militar do Rio de Janeiro tem 3 filhas matriculadas regularmente numa escola. O produto das idades, ou da idade da professora com as idades das 3 filhas, é 26.455. Então, peraí. Professora multiplicado por filha 1, multiplicado por filha 2, multiplicado por filha 3. Isso aqui vai dar 26.455. Dessa forma, pode-se afirmar que a soma das idades da filha mais velha e da filha mais nova é... Gente, essa questão aí, ó, você tem que pensar o seguinte: a única coisa que ele deu, pessoal, foi o produto de todas as idades. Se a única coisa que ele deu foi o produto, é porque a multiplicação de números deu 26.455. Em outras palavras, não tem como. Tem que fatorar o número. 26.455. Vamos decompor? Por 2 não dá, porque para ser 2 tem que ser par. Por 3 não dá, porque a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. E aqui 10 por 10, 20, 22. Não dá. Testa por 5. Por 5 deu 26.455 dividido por 5. Já fiz a conta. 5.291. Já não dá mais por 5, porque para ser dividido por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Então, teste o próximo primo, 7. Por 7 não vai dar. Eu testo 11.
5.291 dividido por 11 dá 481. Por 11 não vai dar. Testo o próximo primo, 13. 481 por 13 dá 37. E 37 é primo. Então o último é 37 por 37 e 1. Pessoal, pensa comigo. Esse produto aqui, só existe uma possibilidade, só existe uma única possibilidade de multiplicação de números. Só existem esses 4. É claro que eu poderia pegar de 2 em 2. Só que por que eu vou deixar os 4? Porque esse daqui é a filha mais nova e esse daqui é a filha mais velha. Dude, por que isso daqui não pode ser a filha mais velha? Fala sério. Aí a filha mais velha ia ter 37 e o professor ia ser 13. Então ele está pedindo a soma das idades da filha mais nova com a filha mais velha. Isso dá 18. Aí você procura o 18 nas alternativas, não encontra, mas você sabe que o 18 é um número que é múltiplo de 3. E terminou. Eu achei que ia dar tempo de fazer questões da tarefa. Mas eu vou encerrar por enquanto. Quero que você me pergunte alguma coisa, se tem alguma dúvida, ou se está tudo certo, se está ok. Tá ok? Ok. Cabelo tá ok? Sobrancelha tá ok? Maquiagem tá ok? Então, A unha brota também na tá redação. ok. Brota na redação, né? Que é a próxima aula. Gente, fala comigo, tá tudo bem? Show? De boa. Beleza? Tudo Massa. certo. Show de bola. Aguardem um pouquinho que a professora Helenice de redação aproveite que ela é top. Ela vai continuar a aula, tá? Espere só um pouquinho que é o tempo dela entrar. E eu vou lá conversar com ela. E tenham um fim de tarde excepcional. Dá tchau para mim. Tchau, Dudes. Tchau, tchau. Falou, Dudes. Beijo para vocês. Galerinha, só um momento enquanto eu converso aqui com a professora Helenice, mas em alguns instantes ela estará presente aí. Quem quiser ir tomar uma aguinha lá rapidinho, dá tempo. Ir ao banheiro rapidinho, vai lá.
Beleza, estou trabalhando aqui também, estou esperando. Aqui, cara. Vamos dar um F5 aí. Aperta F5. Vamos ver se chega aí. Tem que atualizar. Coloca F5 que deve aparecer aí. É o Alvarenga, né? Lenice.alvarenga, parece. Você quer que eu mande pelo Zap? Então eu vou mandar agora. Eu tenho dois, eu tenho o do SECB e o outro. Mas deixa eu mandar o... Pode mandar pelo Zap. Já está entrando, galerinha.
Eduardo, está me ouvindo? Entrei. Estou te ouvindo perfeitamente. Ok, boa tarde. Vou tornar você anfitriã, que você deve querer usar alguma coisa aí, né? Vou sim, eu vou compartilhar a tela aqui, vou usar uns Beleza. slides. Vou tornar você anfitriã agora. É assim mesmo. Ok. Tecnologia é assim mesmo. Deu certo. Aí registra esse e-mail meu, Dudes, que esse é o novo que eu estou usando. O Alvarenga 75, né? Isso, tá bom? Beleza. Está registrado. É Olá, melhor um professora. e-mail para cada escola para ficar mais fácil. É verdade. Tá bom? Beleza. Boa aula aí. Então, obrigada. 50 minutos, no finalzinho aqui eu te encerro aqui, tá? Tá joia. Obrigada, viu, Dudes? Nada. Tchau. Tchau. Falou. Boa tarde, turma. Estamos aqui com a turminha pré-ENEM. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, professora. Tudo certo? Boa tarde. Então, vamos lá. Hoje nós vamos iniciar, né, uma revisão aí para o Enem. Serão 5 semanas, né? Então, eu vou começar falando no geral das competências do Enem e depois eu entro na competência 1, certo? Aí na próxima aula eu trabalho competências 2, 3 e vai dar tempo de trabalhar tudo que eu preciso com vocês, certo? Para quem não me conhece, aí meu nome é Helenice, estou na área aí trabalhando redação já há um tempinho, são uns 25 anos, certo? Trabalho com correção do Enem. Então, assim, como corretora do Enem, eu vou treinar vocês nesse tempo que nós temos aí, para vocês mandarem bem na redação do Enem, combinado? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Alguém sinaliza para mim falando, porque aí eu não vou ter acesso aqui às mensagens. Aí só sinaliza falando se a tela está compartilhada, ok? Opa, não é aqui. Quase que eu saí sem querer. Estão visualizando? Sim. Sim. Né? Então, beleza, eu vou ampliar, certo? Lógico que muita coisa que eu vou falar que vocês já sabem, certo? E o objetivo nosso, qual é? Trabalhar os mínimos detalhes para que a nota do Enem seja maior, ok? Então, eu vou ampliar aqui e qualquer coisa alguém me chama, certo? Ou então deixe para o final, aí eu tiro as dúvidas, certinho? Então, vamos lá. Redação Enem 2020, né? Todos nós sabemos que a redação do Enem foi adiada, né? Na verdade, a prova, né? Essa seleção aí, esse exame do Enem foi adiado. Estão definindo a melhor data ainda, ou seja, vocês têm mais tempo para treinar, certo? Quanto mais treinarem, maior a nota. O ideal, gente, é que faça uma redação por semana, ok? Eu vou passar hoje ainda para vocês. Quando terminar a aula aqui, eu vou disponibilizar com o Eduardo já uma primeira prática para vocês. Então, vocês vão fazer, vão enviar para o meu e-mail, eu vou corrigir com a tabela do Enem, certo? Vou corrigir conforme será a correção do Enem, ok? Então, aí, a partir da correção dos erros de vocês, eu vou tentar trabalhar individualmente, seja por e-mail mesmo, ou um tempinho em cada aula, eu vou ver se eu pego um tempinho em cada aula para tirar algumas dúvidas em relação à correção, certo? Então, o objetivo, redação, eu posso explicar todas as competências, como corretora, falar como tudo funciona, só que se você não fizer a sua parte, que é a questão do treino, não adianta muito, certo? Então, hoje eu vou dar uma geral como que é a redação no Enem, as competências, e hoje ainda eu vou deixar uma prática para vocês. Aí eu quero que vocês façam e me enviam, ok? Aí a correção eu faço usando a tabela do Enem
E como o nosso tempo é menor, serão 5 semanas, eu vou tentar detalhar o máximo que eu conseguir, mesmo usando a tabela, fazendo algumas observações. Questão de estrutura, onde está errado, questão de gramática, em relação aos desvios gramaticais, em relação aos argumentos, tema. Eu vou tentar detalhar o máximo que eu conseguir, beleza? Até mesmo porque nosso tempo não é tão grande, certo? Então, vamos lá. Todos sabem que a redação do Enem, ela vale 1.000 pontos, ok? São 5 competências, cada competência corresponde a 200 pontos, certinho? Então, se vale 1.000 pontos a redação do Enem, o ideal, assim, que quando eu treino algum aluno, eu treino para o Enem, o meu objetivo é, no mínimo, tirar 800. O aluno tirar 800. Então, se eu vejo que o aluno está no nível já bom, eu vou buscar o 900. E se ele já está no nível, assim, bem satisfatório, eu busco a nota máxima, a nota 1.000, ok? Mas o mínimo que nós precisamos buscar na redação do Enem, mínimo 800 pontos, ok? Por quê? A questão do peso na redação do Enem, não adianta você mandar muito bem nas questões objetivas, nas provas objetivas, e a redação tirar um 600. 600 significa 60% da nota. É pouco para o Enem, ok? Então, vamos visar, no mínimo, 800 pontos. A redação vale 1.000 pontos, são 5 competências, cada competência corresponde a 200 pontos. E cada competência, ela é dividida em alguns níveis. Aqui, por exemplo, nível 0 é a competência que quando você zera a mesma competência, que é muito difícil acontecer, ok? Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor dentro das competências. Nível 1 é um nível muito baixo, 40 pontos, ou seja, aqui é quando o candidato praticamente não sabe fazer o texto dissertativo, não domina o tema, não sabe argumentar, escreve muito mal em relação ao português, enfim, não quero ver nível 1 também, certo? Nível 2 é uma nota muito baixa ainda, dentro das competências. Nível 3 é aquela nota mediana. Se você tirar nível 3 em cada competência, você vai chegar a 600. É nota baixa ainda para o Enem. Então, vocês não podem ficar nesse nível mediano aqui, ok? O que precisamos fazer? Buscar nível 4 ou nível 5. Nível 4 é o nível bom, muito bom, posso dizer assim. Se você tirar nível 4 em todas as competências, você chega a 800, ok? E nível 5 significa nota máxima na competência. Ou seja, não apresentou nenhum erro dentro daqueles critérios de correção de tal competência e chegou a nível 5, beleza? Aqui a competência, como eu falei, são 5 competências, né? A competência 1 vale 200 pontos, corresponde à questão da língua portuguesa, a modalidade formal. O que é isso aqui? É a gramática, certo? Os erros gramaticais são penalizados nesta competência aqui. O bom do Enem em relação à gramática, qual que é? Por exemplo, a redação da UNB, redação do PAS, a pontuação referente à gramática, ela não entra, de fato, na pontuação da redação. Ela não tem uma distribuição, ela não é distribuída ali dentro da nota da redação. Por exemplo, vale 10 pontos na redação do vestibular da UNB, um concurso vale 10 pontos, e a parte gramatical não está embutida nessa divisão, por exemplo, de estrutura, características do texto, conclusão, progressão temática. Na verdade, funciona assim. Eu corrijo, por exemplo, a sua redação na UNB. Considerando todos os critérios, você tirou 9,4. Aí, desses 9,4, eu vou ver quanto eu vou bater de erros de português. Se você cometeu 11 erros, 10 erros, 17 erros, erro por erro, ok?
Então, acaba que a sua nota de 9,4 pode cair para 7,1. Então, o vestibular é por aí. Agora, o Enem acaba favorecendo isso aí. Por quê? Porque a pontuação em relação aos desvios gramaticais já tem a parte separada. Qual que é? É a competência 1. Eu tenho 200 pontos que eu posso tirar de erro de português, certo? Corretora do Enem, se eu pegar um texto com mais de 50 erros de português, eu não posso tirar tudo. Eu só posso tirar o quê? 200 pontos do candidato. Ok? Aí vocês vão ver que para tirar totalmente os 200, eu nem posso ainda. Então, acaba, gente, que a redação do Enem favorece muito nesse quesito gramatical, certo? Que é a competência 1. A competência 2, ela visa trabalhar aqui a questão da proposta da redação. O que é isso? Se você leu o comando da prova de redação, compreendeu o tema e sabe fazer um texto dissertativo, argumentativo. Então, esta competência aqui, ela vai avaliar 2 aspectos: o tema e o tipo de texto, se você acertou a estrutura, ok? A competência 3 avalia a questão da argumentação, repertório cultural também, ok? A competência 4 vai avaliar em relação aos elementos coesivos usados por vocês na produção do texto, certo? Se esses elementos coesivos, se a linguagem, tudo isso favoreceu a sua argumentação. E a competência 5 é a última competência, é a competência queridinha, né? Ela visa o quê? A proposta de intervenção. E até aqui alguma dúvida, gente? Não, né? Estou aqui olhando, marcando o meu tempo. Então, vamos lá. A competência 1, agora. Eu sei que tem alunos que carregam, desde o ensino fundamental, várias dificuldades em relação à norma culta. Tem aluno que fala, professora, eu nunca consegui entender o uso da vírgula, eu tenho muitas dificuldades em relação à concordância nominal, concordância verbal. Então, o que eu sugiro? A partir da minha correção, vocês vão perceber, na verdade, eu vou indicar quais são os desvios gramaticais mais graves que vocês estão cometendo. Por exemplo, eu falo para a Aline que ela tem que treinar mais o uso da vírgula e ela está cometendo muitos erros de concordância verbal. Então, o que é necessário fazer? É sentar e estudar essas regrinhas. Até mesmo porque a gente não vai entrar na questão gramatical aqui. A competência 1, eu vou apenas explicar como funciona e a gente passa. Agora, as outras competências, as outras 4 competências, eu vou detalhar. O tempo vai ser corrido, mas eu vou conseguir explicar tudo que eu preciso das 4 competências. Ok? O nosso tempo de treino será menor, na verdade. Então, olha só, a competência 1 corresponde a 200 pontos, ok? Aí, começando lá pelo nível 0. O que é o nível 0? É aquele candidato analfabeto, ok? Ele desconhece a modalidade da escrita da língua portuguesa. Não é o caso, com certeza. Eu não vou ter nenhum aluno nessa turma se encaixando no nível 0. Então, pronto. Temos um nível para vocês se preocuparem. O nível 2 já é quando o aluno ele apresenta muitos erros gramaticais. Olha só, demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de compreensão de escrita. O que é isso aqui? São aqueles erros graves, por exemplo, escrever a palavra errada. Ok? Os principais erros de desvios gramaticais, na verdade, para o Enem, para o PAS, são erros de ortografia e acentuação. Então, cuidado. É treinar mesmo. Quem gosta de ler, quem pratica bem a leitura, acaba contribuindo com a questão da escrita, certo? Agora, se você está cometendo alguns erros assim, de ensino fundamental, que você passou batido nisso aí,
é sentar e treinar mesmo, certo? Aqui, por exemplo, se estou corrigindo uma redação. Obrigada. Oi? Alguém está falando aí? Se eu estou corrigindo uma redação e vejo que tem mais de 15 erros no texto, o candidato fez ali 28 linhas e cometeu 15 erros, 14 erros, ele vai receber nível 1. Então, a gente divide mais ou menos assim pela quantidade de erros, ok? E nível 2, demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita, certo? Ainda que com muitos desvios gramaticais. Principalmente aqui, questão de acentuação, ortografia, pontuação. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês mais ou menos quantos erros a gente considera para cada nível, certo? Nível 3, que é o nível mediano aqui, 120 pontos, demonstra domínio mediano da modalidade formal, da língua, com alguns desvios gramaticais. Então, observe, no nível 2 já tem muitos desvios. Aqui, alguns, certo? E nível 4 demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nível 5, excelente domínio. Então, como que a gente corrige para poder encaixar? Se eu estou lendo uma redação e encontro 2 erros gramaticais, apenas 2 erros simples, isso não impede que o aluno tire nível 5. Então, até 2 erros simples. O que são erros simples? Aqueles erros que não vão prejudicar em relação à compreensão do que está escrito. Ok? Então, 2 erros simples, o candidato ganha nível 5. 4, 5 erros simples também, ele ganha nível 4. De 6 a 9 erros, ele se encaixa no nível 3. De 10 a 14 erros, nível 2. E acima de 15 erros, nível 1. Ok? Isso só vai ser nível 0 se realmente não entender nada que está escrevendo. Eu, como corretora do Enem, nunca peguei nenhum candidato assim para dizer que eu dei nível 0. Toda a redação, por mais que eu zerasse a redação ou que tirasse nota muito baixa, dava para ler o texto inteiro, ok? Então, quando a gente consegue ler um texto, mesmo que esteja todo errado, nível 0 o candidato não ganha. Então, essa é a competência 1, beleza? Dúvidas em relação à competência 1? Não? Tranquilo. Tá tranquilo. Alguém falou? Abaixa aqui o áudio para mim. Tá baixo o áudio para vocês ou não? Ou tá bom assim? Tá ótimo. Tá bom, né? Beleza. Então, vamos lá. Competência 2. Essa é a competência mais chatinha que eu considero. Por quê? Ela vai buscar 2 aspectos importantes no seu texto. Que são aspectos que dependem de leitura e de treino. Ok? Primeiro, a questão de entender o tema, né? Que é compreender a proposta, como eu já falei, aplicando várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema e respeitar os limites estruturais do texto dissertativo. Então, esta competência é a mais trabalhosa. Por quê? Às vezes, o candidato ele desenvolve muito bem o tema, porém, a estrutura está bem comprometida. Aí, o corretor ele tem que fazer uma média ali para ver qual o nível que vai encaixar o candidato. Se ele apresentou bem o tema e mandou mal na estrutura, qual é a média? Certo? Então, isso aí, essa competência é que dá mais trabalho na correção. Então, é uma competência que a gente tem que trabalhar mais. Ela dá mais trabalho porque é que todos os corretores conseguem descontar mais pontos na correção usando essa competência aqui. Ok? Então, olha só. Professora, só um minutinho. Desculpa interromper. Eu só quero te pedir um favor. Assim que você encerrar a sua aula aí você mesmo interrompe a gravação aqui, que aí, como você está como anfitriã, aí grava no computador aqui. Sim, tudo bem, eu faço isso, Bruce. Você encerra aí. Beleza. Eu finalizo a gravação e encerro. Pode deixar. Beleza. Obrigadão. Por nada. Então, continuando, gente. Competência 2,
o nível 5, vamos começar pelo nível 0, né? Nível 0, fuga ao tema, ok? Fugiu, eu estou corrigindo o texto, pode ser um texto lindo, maravilhoso, questão de estrutura. Terminei de ler o texto, vejo que tem argumento bem pesado, uma proposta de intervenção linda, porém, fuga ao tema, é 0 a redação e acabou. Beleza? Então, esse critério de fuga ao tema cabe para praticamente todos os processos seletivos aí, certo? O UNB, quem vai prestar vestibular é o UNB, faculdades particulares, outras federais, Enem, todos estão utilizando a questão do fuga ao tema. Então, cuidado. Até que no Enem, não vejo muito problema com fuga ao tema. O problema maior no Enem é a questão de tangenciamento ao tema. O que é tangenciar o tema? É desviar das ideias principais em relação ao tema. Por exemplo, um texto que eu lembro, é uma prova que eu lembro do Enem, que levou muito ao tangenciamento, foram as provas Enem 2013 e Enem 2014. Enem 2013, por exemplo, cobrou efeitos da lei seca no Brasil. Quando fala efeitos da lei seca, quer dizer o quê? Eu tenho que trabalhar ideias de consequências, ou seja, quais são os efeitos da lei seca no Brasil, quais são as consequências dessa lei no Brasil, ou seja, os impactos, os resultados. Então, eu lembro muito bem que na época que eu corrigi muitas redações dessa temática, boa parte, posso dizer que considerando aí 100%, eu tive 60% tangenciando o tema. Muitos candidatos abordavam a questão da lei seca, o objetivo da lei seca, as causas da lei seca. Tudo isso aí significa o quê? Tangenciamento ao tema, ok? Porque o Enem, ultimamente, de um tempo para cá, o Enem está colocando palavras significativas na frase do tema, justamente para dar erro aqui e cobrar nessa competência 2. Por exemplo, o nível 1 significa o quê? Apresenta o assunto tangenciando o tema. Ou seja, se pediu os efeitos e você colocou as causas, por mais que você tenha mandado muito bem na estrutura, pode ter feito aquela estrutura perfeita. Se você tangenciou o tema, a sua nota da competência 2 vai ficar no nível 1. Ok? Por quê? Aqui na competência 2 vai avaliar primeiramente o tema e depois a estrutura. E querendo ou não, por exemplo, se o candidato acertou o tema e não fez um texto dissertativo, por exemplo, ele fez uma carta, aí tudo bem, vai zerar, certo? Mas isso geralmente não acontece. Todos conseguem fazer uma dissertação, mesmo que seja uma dissertação sem argumento, mas consegue fazer a dissertação e acaba passando pela correção, ok? Então, cuidado, nós vamos treinar um pouquinho em cada proposta que eu passar para vocês, cada prática, um pouquinho em relação à questão do tema, a interpretação do tema. Ou seja, eu vou colocar uma palavrinha chave significativa ali no tema que vai fazer você, que pode ser que você acabe tangenciando. Então, nível 1 só ganha 40 pontos. Ganhou 40 pontos porque tangenciou o tema. Nível 2 significa que você acertou o tema. Porém, você não conseguiu trazer para o seu texto ideias de autoria, ou seja, conhecimentos de mundo que vocês têm. É como se você tivesse copiado ali, querendo ou não, na malandragem ou não, ou sem querer, você acabou copiando um pouquinho ideias, argumentos dos textos motivadores. Então, aí encaixa no nível 2. Olha só, desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente, ou seja, aqui o candidato, ele não sabe fazer a estrutura da introdução correta.
a estrutura do desenvolvimento, da conclusão também. Todos vocês sabem que o texto dissertativo, ele precisa ter um parágrafo de introdução, estou falando estilo Enem, certo? Ele precisa ter 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Tem candidato que faz só a introdução e o desenvolvimento. E cadê a parte da conclusão? Aí, dependendo da questão do tema, vai encaixar no nível 1 ou no nível 2. Então, cuidado com a questão da estrutura, certo? Teremos uma aula só para avaliar a questão da estrutura. Nível 3, quando você desenvolve o tema por meio de uma argumentação previsível. Que tipo de argumentação é essa aqui? É quando você trabalha o tema, você consegue pegar as ideias principais dos textos motivadores, não copia, porém, você fica ali naquela explicação bem simples em relação ao tema. Aquela explicação mais batida, aquela do dia a dia, ok? Você não acrescenta nenhuma informação nova em relação ao tema e também não consegue trazer outras áreas de conhecimento. Por exemplo, o tema está abordando a questão da saúde mental em tempos de pandemia. Nesse tema, fazendo um texto, eu poderia trazer a disciplina de biologia para o meu texto e poderia trazer também a disciplina de filosofia para o meu texto. Então, eu estou trazendo 2 áreas. Quando eu não consigo fazer em nenhum momento isso, eu vou me encaixar no nível 3, certo? Nível 4 é quando desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, o candidato aqui, ele conseguiu fazer os parágrafos corretos, quantos períodos tem que ter na introdução, desenvolvimento, conclusão, bonitinho aqui, certo? E conseguiu trazer um repertório cultural para o texto. Colocou outras áreas de conhecimento no texto, conseguiu mostrar que tem conhecimento de mundo em relação à questão de autoria, conseguiu trazer argumentos para o texto, certo? Para desenvolver o tema. E nível 5, quando desenvolve o tema por meio de argumentação consistente. O que é isso, argumentação consistente? É quando eu consigo comprovar a minha argumentação, ok? O grande objetivo de uma dissertação argumentativa é o quê? Apresentar uma tese que é a defesa do meu ponto de vista. Então, se eu consigo provar que o meu ponto de vista está correto, isso aí significa argumentação consistente. E aqui também apresenta um excelente domínio da estrutura dissertativa argumentativa, ok? Treinando com vocês, por exemplo, a competência 1, aqui cada um, eu vou analisar o seu nível e vou tentar puxar um nível a mais. Agora, a competência 2, independente da questão da competência 1, eu vou pensar sempre no nível 5, ok? Eu vou trabalhar com vocês a correção, corrigindo mesmo de forma bem criteriosa, exigente, buscando o nível 5 dessa competência, para ganharem 200 pontos, ok? Se você faz uma estrutura correta e manda bem na apresentação do tema, você consegue ganhar nível 5, ok? Próxima competência, competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, como eu disse agora, a dissertação argumentativa cobrada no Enem, cobrada em outros vestibulares também, você precisa defender o seu ponto de vista em relação ao tema. Por exemplo, esse tema de 2013, efeitos da lei seca no Brasil. Eu vou pensar em 2 efeitos da lei seca e vou apresentar no meu texto. Esses 2 efeitos que eu colocar são as minhas ideias em relação ao tema. Ou seja, é a minha tese em relação ao tema.
Aí outro aluno, ele acaba colocando outras ideias em relação ao tema. Podem estar corretas, porém são ideias diferentes. Isso que significa cada um defendendo o seu ponto de vista aqui, ok? E para defender o seu ponto de vista, você tem que ser certeiro aqui em relação à ideia do tema. Se o tema pediu efeitos, significa que eu vou apresentar consequências, certo? Então, a competência 3, ela vai avaliar como que você conseguiu argumentar. Por exemplo, em relação a esse tema de 2013, eu mostro lá que um efeito positivo foi a redução do número de acidentes no trânsito e, como consequência, né, uma redução de atendimentos nos hospitais públicos em relação à questão de acidente de trânsito. Essa é a minha ideia 1. Então, quando eu for desenvolver essa ideia 1, eu vou colocar uma pesquisa, eu posso colocar uma pesquisa, dados concretos, certo? Eu posso fazer uma alusão histórica, comparando quando era o trânsito, há muito tempo, sem cogitar a questão de lei seca. Em 2000, por exemplo, 2001, como que era o trânsito e como que é o trânsito hoje? Aí eu apresento dados, informações. O que significa isso? Eu estou argumentando, colocando o meu ponto de vista, que é falar da redução de acidentes, e para isso eu vou comprovar esse ponto de vista. Quando eu coloco uma pesquisa, certo? Quando eu coloco uma ideia de causa-consequência, isso aí configura o quê? A autoria. Ou seja, eu estou colocando uma ideia minha e estou defendendo o meu ponto de vista, fundamentando os meus argumentos. Isso aí é o que te coloca como nível 5 nessa competência. Olha só, 200 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Ou seja, eu coloquei uma ideia certa em relação ao tema, eu consegui fundamentar a minha ideia, ou seja, apresentar argumentos para deixar essa ideia consistente, conseguir organizar o parágrafo, qual é o período do tópico frasal, o período da argumentação, o fechamento do meu parágrafo. Então, tudo isso aí vai te encaixar no nível 5, ok? E o nível 4? O nível 4, quando você apresenta informações, fatos, opiniões relacionadas ao tema, acerta o tema também, só que aqui você coloca indícios de autoria. O que quer dizer isso aqui? Você consegue argumentar, mas você não argumenta tão bem da forma que você argumentou para tirar, por exemplo, nível 5. A diferença dos dois aqui, por exemplo, eu fiz 2 parágrafos argumentando. Meu desenvolvimento tem 2 parágrafos. Se nos 2 parágrafos eu acertei a estrutura do parágrafo, mandei muito bem na argumentação, consegui colocar um repertório cultural bem forte, colocando outras áreas de conhecimento, eu ganho nível 5. Se em um parágrafo eu mandei bem, o outro eu quase fui bem, aí eu encaixo no nível 4, ok? Então, às vezes tem um argumento que você começou a argumentar bem, só que você não desenvolveu, não fechou esse argumento. Aí você acaba se encaixando. Se foi só apenas um erro, em apenas um parágrafo, você se encaixa no nível 4. Agora, se você acertou o tema e conseguiu argumentar, mas os seus argumentos eles estão bem limitados em relação aos textos motivadores. Ou seja, eu tirei 2 ideias dos textos motivadores, coloquei no argumento 1 e argumento 2. E, para explicar essas ideias, eu não consegui trazer muito repertório, não consegui trazer conhecimento de mundo, não fiz aquela relação de colocar outras áreas de conhecimento no meu texto, então eu vou ficar no nível 3. Aqui não significa que eu copiei do texto motivador, significa que eu peguei ideias dos textos motivadores, porém eu não consegui desenvolver bem, eu não consegui colocar argumentos de conhecimento de mundo que eu tenho no texto, ok?
e sem contar na questão do parágrafo. Então, as ideias aqui podem ficar pouco organizadas. Então, quem se encaixa no nível 3 significa o quê? Precisa argumentar mais e precisa melhorar a estrutura do parágrafo, ok? Nível 2, quando apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, mas de forma desorganizadas. Ou seja, aqui o candidato conseguiu, a gente percebe que o candidato acertou o tema, ok? Porém, na hora de argumentar, seja por falha da elaboração de cada frase, elaboração dos períodos, organização do parágrafo, aí pode ser que por questão de erros em relação a elementos coesivos, ou então nervosismo na hora da prova, o candidato ele não consegue organizar as ideias dele no parágrafo, aí ele vai se encaixar no texto no nível 2, ok? Então, podem observar que nesta competência também acaba julgando o quê? A questão da estrutura. Só que aqui está visando a estrutura da argumentação, que é do parágrafo de desenvolvimento, ok? E nível 1, o que significa nível 1? Se o candidato tangenciou o tema na competência 2, ele recebeu nível 1, 40 pontos. Então, significa que ele vai receber nível 1 na competência 3 também. Se ele tangenciou o tema, em vez de colocar um efeito da lei seca, ele colocou uma causa, na hora de argumentar, ele vai argumentar sobre a causa da lei seca. Ou seja, por que foi implantada a lei seca? Ele está focando nessa ideia. Então, significa que se ele tangenciou o tema, na hora de argumentar, ele vai tangenciar também. Então, as competências 2 e 3 são assim, ó, coladinhas. Ok? Praticamente, a nota que você recebe na competência 2, você vai receber na competência 3. No máximo, pode ter uma diferença de um nível apenas. Ok? Eu recebi nível 5 na competência 2 e recebo nível 4 na competência 3. Isso pode acontecer. A diferença de um nível. Elas são bem coladinhas, essas duas. Por quê? Elas trabalham a questão da ideia do tema com argumento. Se manda mal no tema, vai mandar mal no argumento também. Questão de lógica, ok? Então, cuidado. Se você ganhou 40 pontos na competência 2, você vai ganhar apenas 40 pontos na competência 3. E ainda corre o risco de ganhar 40 pontos na competência 5. Então, cuidado. Quando ocorre o tangenciamento ao tema, você pode perder em 3 competências. Ou seja, praticamente 70% da nota. Tangenciou o tema no Enem, acabou. Sua redação não vale mais nada. Na verdade, é isso. Ok? Então, cuidado. E nível 0 aqui, no caso, é quando o candidato ele faz uma dissertação, só que não argumenta. Ok? Depois nós vamos revisar os tipos de argumentos, o que é argumentar. Por exemplo, se eu coloco no meu texto provas concretas, são pesquisas, utilizando a fonte correta. Coloco também, posso colocar uma alusão histórica, uma citação, faço referência a um filme, cito uma série, um livro, uma obra literária. Tudo isso aí é argumentar, ok? Se você ficar apenas explicando o tema, significa que você vai receber nível 0 aqui. Tem que argumentar. Se o texto é dissertativo argumentativo, então tem que ter argumentação, beleza? Próxima competência aqui. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, certo? Aqui, gente, tem a ver com a forma que você elabora cada frase, cada oração, cada período, cada parágrafo. Aqui, tudo que você escreve, linha por linha, essa competência aqui ela é bem chatinha também, ok? Mas, com o treino, vocês conseguem fechar essa competência também, ok? Por exemplo, se você elabora um parágrafo com um período só, ou seja, apenas um ponto final, não consegue pontuar, não divide as orações direitinho dentro desse período gigante, então significa que você não sabe articular as informações. Vai receber nível 0. O que é articular? É deixar de forma bem clara
o que é a ideia principal, o que é a ideia secundária, usar conjunções para dar ideias adversativas, ideias explicativas, ideias conclusivas. Tudo isso aqui a gente tem que saber usar na redação também. Então, quando você não sabe, é nível 0. Aqui eu não vejo tanto erro assim para chegar nível 0, considerando as correções que eu tenho feito. Beleza? Só que nível 1 é fácil encontrar. O que significa isso aqui? Ganhar 40 pontos significa que o candidato ele articula as partes do texto de forma bem precária. O que é isso? Elabora um período e esse período não tem ideia completa. Por exemplo, quando você começa um período com um verbo no gerúndio, lógico que vai dar erro. A chance de dar erro nesse período de 99%. Por exemplo, eu escrevo assim, eu estou fazendo um parágrafo e coloco um ponto, gerando, assim, vários problemas em relação à questão da saúde mental. Ponto. Esta frase que eu falei não teve ideia completa. Quem gerou isso aí? Quem gerou esses problemas? Então, foi uma frase, um período, como se ele tivesse cortado. Ele tem um pedaço apenas. Isso significa nível 1, que não sabe articular as partes do texto. Na verdade, está falando o quê? Não sabe elaborar uma frase completa. A linguagem aqui acaba sendo uma linguagem mais técnica da redação. Mas isso aqui está querendo dizer o quê? O aluno que não sabe escrever um período com ideia completa, bonitinha, ele vai se encaixar no nível 1, ok? Quando apresenta muitos erros. O nível 2, ele articula as partes do texto de forma insuficiente. O que quer dizer isso aqui? Ele acaba cometendo muitos erros em relação à questão da elaboração de frase. Por exemplo, quando eu for corrigir o texto que vocês enviarem, eu vou colocar cada período errado. Por exemplo, segundo período da introdução, incorreto. Terceiro período do desenvolvimento. Primeiro, segundo, terceiro período aí da conclusão. Quando eu sinalizar que o período está errado, dependendo da quantidade, eu vou te encaixar no nível 1 ou no nível 2, ok? Fora isso, a questão da elaboração do período tem a ver com o uso de elementos coesivos. O que são os elementos coesivos? Quando são conjunções, expressões pequenas que nós utilizamos para ligar as ideias dentro do texto. Eu posso usar, por exemplo, pois, porém, a fim de, por meio de, são expressões que eu vou usar para articular as minhas ideias. Fora essas expressões obrigatórias que eu tenho que saber utilizar, tem elementos coesivos importantes que eu tenho que usar também. Significa que são aqueles elementos que eu estou introduzindo um parágrafo, eu estou fechando uma ideia. Por exemplo, quando eu coloco em primeira análise, ou primeiramente, outro sim, ademais, assim, portanto, além disso, quando eu uso esses elementos coesivos nos lugares corretos e com a quantidade satisfatória no texto, significa que eu estou usando mecanismos linguísticos para melhorar a minha argumentação, a minha explicação do texto, ok? Então, eu vou, por exemplo, no finalzinho desse curso, eu vou dar uma redação modelo para vocês. É como se fosse ali, é como se fosse uma receita. Eu vou começar o parágrafo de introdução, de desenvolvimento 2, de conclusão, vou encaixar alguns elementos coesivos. E qualquer texto que vocês forem fazer, qualquer tema que cair no Enem, você consegue encaixar nesse modelo de redação que eu vou dar. Quando eu faço esse modelo, qualquer aluno pode fazer. É pensar quais são os elementos coesivos que eu posso usar. Se eu sei fazer o parágrafo de introdução, desenvolvimento, conclusão, eu vou encaixar os elementos sem repetir nenhum elemento coesivo, ok? Vamos supor, eu usei alguns elementos coesivos, usei 4 elementos importantes, então eu vou me encaixar no nível 2. Agora, se eu usei 7 elementos coesivos importantes, repeti um, cometi um erro de elaboração de período,
eu vou ficar no nível 3. O que significa o nível 3? Estou no nível mediano. Eu sei eu sei utilizar elementos coesivos e também sei organizar mais ou menos cada frase do texto. Agora, quando eu consigo elaborar perfeitamente essas frases do texto e ainda utilizo, por exemplo, 10 elementos coesivos, isso significa repertório diversificado. Quando eu consigo usar 10 elementos coesivos no texto e sem querer eu repetir um, então eu vou me encaixar no nível 4. Agora, eu usei 12 elementos coesivos importantes, cada um está no seu devido lugar, com a sua função correta, não repetir nenhum, eu ganho nível 5. Esta competência, gente, é fácil treinar para fechar essa competência, ok? Então, eu passo para vocês uma relação de elementos coesivos, vocês vão tentar montar uma redação como se fosse uma estrutura coringa, né? Tem gente que fala assim, é uma estrutura coringa, ou seja, eu vou memorizar alguns aspectos ali de cada parágrafo e qualquer tema que eu fizer, eu vou encaixar a mesma estrutura, ok? Coringa significa que serve para qualquer tema, beleza? E, por último, nós temos aí a competência 5, é a famosa competência queridinha do Enem. O objetivo, qual é o objetivo? É elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Todo tema do Enem acaba sendo uma temática problemática. Por quê? O objetivo é apresentar problema e, no final, tentar resolver, sugerir resoluções, respeitando os valores humanos, que são os direitos humanos, e considerando a diversidade cultural, certo? Eu sempre falo para os meus alunos que nem sempre o que eu penso eu vou colocar no meu texto. Por exemplo, eu sou bem radical em relação à questão da violência. Jamais eu vou escrever isso num texto, mas eu falo. E eu, por exemplo, eu não tenho dó de bandido, não tenho. Eu acredito, sim, em alguns casos, na recuperação de algumas pessoas ali que estão presas, mas a maioria, para mim, na verdade, eu acho que elas merecem ficar lá. E, se possível, passar um pouco de fome, de frio, passar necessidade, para dar um pouquinho de valor à vida. Essa é a minha opinião, é bem radical. Então, eu não posso colocar numa proposta de intervenção do Enem, porque acaba fugindo aos direitos humanos. Se eu falo que quem está preso, o bandido preso ali, ele merece ficar 2 dias, comer a cada 2 dias, para ele passar fome e dar valor à vida, tudo bem, eu posso desejar isso para ele, mas eu não posso colocar numa redação, porque fere os direitos humanos, ok? Então, cuidado. Tem temas que acabam forçando uma ideia mais radical nossa. Então, só respirar fundo e saiba separar o que eu vou colocar é o que é ideal. Por mais que eu tenha uma ideia muito radical, mas eu vou colocar o que é ideal para o Enem. Ou seja, eu vou colocar uma solução pensando muito na questão dos direitos humanos. Ok? Então, para você, por exemplo, você fez um texto perfeito, completo, não colocou a proposta, você recebe nível 0, perdeu 200 pontos. Isso aqui, vários candidatos, seja pela pressa, seja pelo nervosismo, questão psicológica, o que for. Tem candidato que não apresenta uma proposta, então ele recebe nível 0, ok? Nível 1, quando ele coloca uma proposta que não esteja relacionada ao tema, é aquela famosa ideia de tangenciamento. Se eu tangenciei o tema colocando a questão das causas da lei seca, recebi nível 1 nas competências 2 e 3, na competência 5, talvez eu receba nível 1 também, porque eu posso ter tangenciado o tema. Então, cuidado, nível 1 pode ser aquela proposta linda, mas se você não focou o tema na proposta, vai receber apenas 40 pontos. Nível 2 é quando você coloca uma proposta de intervenção relacionada ao tema, certinha,
Só que você não combinou esta proposta com os argumentos que você usou no texto. Ela tem a ver com o tema, porém, ela não tem a ver com os dois argumentos usados no desenvolvimento. Então, recebe nível 2. Ou também quando é aquela proposta mais vaga, por exemplo. O Ministério da Educação deveria criar meios para desenvolver a questão da educação à distância para todos os alunos. Ponto. Jogou uma ideia, porém não explicou. Se encaixa no nível 2. Nível 3, quando você consegue acertar o tema na proposta, só que aí você coloca o agente e a ação e o modo, por exemplo. Colocou só 3 aspectos. Nós sabemos que a proposta de intervenção precisa ter 5 aspectos, são 5 elementos. Agente, ação, modo, finalidade e um detalhamento. Se você usa apenas 3 elementos da proposta, você vai se encaixar no nível 3. Você usa 4 elementos da proposta, você se encaixa no nível 4. Você utiliza 5 elementos da proposta, você se encaixa no nível 5. Ok? Então, nós precisamos trabalhar, vai ter uma aula que nós vamos trabalhar apenas a competência 5. Às vezes, você acaba mandando mais ou menos no argumento, só que se você manda bem na competência 5, isso, de uma forma geral, acaba valorizando o seu texto todo, ok? Então, essas são as 5 competências do Enem. A única competência que eu quero chamar a atenção para a aula de hoje, temos aí 5 minutos para fechar, é essa competência 1. Eu não vou trabalhar com vocês, mas vou apenas sugerir o que você tem que estudar para melhorar a competência 1 por meio das correções, ok? O que é a competência 1? É a questão da cobrança em relação à gramática. Aí eu coloquei aqui, o que você precisa melhorar mais? Por exemplo, ortografia, tá bem? Tranquilo. Pontuação, os erros mais comuns aqui, a questão do uso da vírgula. Então, cuidado, ok? Rasura. Rasura perde ponto nessa competência também. A rasura, pessoal, quando você comete um erro, escreveu a palavra errada, percebeu, passe um traço simples. Apenas um traço, um corte. E escreva à frente a palavra correta. Ok? Você rasurando da forma certa, você não vai perder ponto. A não ser que rasure muito. Certo? Letra ilegível. Se o candidato apresentou uma letra ilegível, ele perde ponto na competência 1. Por exemplo, tem aluno que faz a grafia da letra A, faz a letrinha A sem puxar a perninha no final. Então, significa que se não teve aquela perninha no final, ela não é uma letra A, ela vai ser uma letra O. Se é uma letra O, imagine o tanto de erro de português em relação à ortografia que eu vou achar no texto. Então, cuidado. Letra ilegível significa grafia incorreta ou então é aquela palavra que eu não entendo. Perde ponto na competência 1. Cuidado na hora de separar a palavra no final da linha. O ideal é o tracinho ao lado. Não coube, coloque abaixo. Em cima da palavra, na hora de dividir, lá no finalzinho da margem, nunca pode ser em cima. É ao lado. Não coube, joga para baixo. No Enem, isso aí passa tranquilo. Ok? Agora, em cima da palavra, jamais. Concordância verbal e nominal, cuidado com isso aqui. Acentuação, regência, uso da letra maiúscula e minúscula. Tem aluno que mistura, que faz uso de letra de forma. Não tem problema. Qualquer vestibular tem que aceitar. Desde que você saiba separar direitinho o que é letra maiúscula e o que é letra minúscula. Ok? Cuidado com a questão de palavras coloquiais. Por exemplo, no dia a dia, na nossa fala, nós usamos muita palavra coisa para dar sentido ao que a gente quer. Tem hora que coisa é um verbo, coisa é um substantivo, coisa é um sujeito. Então, vai depender da forma como a gente está usando na fala, no dia a dia. Agora, eu colocar a palavra coisa no texto, não pode. Perde ponto nessa competência 1 também, ok? E repetição de palavras, por exemplo. Aqui é mais questão de palavras repetidas na mesma linha. Por quê? Na competência 4, vocês vão ver que vai trabalhar com repetição de palavras também. Só que aí são palavras durante o texto.
Aqui são repetições ali na mesma linha, beleza? Então, cuidado com esses erros gramaticais, cuidado com essas falhas. Essa parte da competência 1 eu não entro mais. Hoje eu trabalhei as 5 competências no geral e foquei aqui no final na competência 1. Acabou o trabalho da competência 1. Agora, toda vez que eu for corrigir um texto, eu vou corrigir sinalizando esses erros que eu encontrar no texto de vocês. Combinado? E segue uma mensagem que eu gosto muito, já mostrei para alguns alunos aí que já conhecem, né? Olha só, uma mensagem para a gente fechar a aula de hoje. Haverá um dia em que você olhará com orgulho para tudo que fez e dirá, valeu a pena. A redação, gente, funciona assim. No início, vocês vão ver que pode ser um desastre. Quem nunca passou pela minha correção vai ver que eu encontro erros com força, ok? Tem aluno aí que eu sei que já estudou comigo, já conhece, já tem a malandragem de alguns aspectos aí da prova do Enem. Mas vocês vão ver que no início eu vou encontrar muitos erros, eu vou pedir para refazer, vou explicar por que está errado. Vocês vão ver que é bem trabalhoso mesmo o treino. Mas vocês não podem deixar de ler para trazer repertório. É questão de treino. São 5 semanas. Vamos tentar fazer 5 redações, uma redação por semana. Toda sexta-feira eu vou colocar uma redação para vocês e vocês têm aí até, vamos supor, até quarta-feira para entregar, ok? Porque na próxima sexta eu já coloco outra e sempre nas aulas eu vou trabalhar um pouquinho o tema da prática anterior, ok? Vocês vão ver que é muito trabalho redação, mas no final, quando você pegar o jeito, pegar a estrutura, conseguir fazer uma redação estilo Enem, vocês vão ver que vai valer a pena. Beleza? Dúvidas? Não? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, beleza. Hoje ainda eu vou passar uma redação para o Eduardo enviar para vocês. Eu vou ver como que vai ser a questão, se depois a gente monta um grupo. Eu vou conversar melhor com ele isso hoje, certo? Aí eu vou passar uma redação, uma prática, e eu gostaria muito que vocês fizessem de verdade. Podem fazer, eu vou pedir para ele enviar uma folhinha para vocês. Quem não tiver a folha, como a gente está tendo um cursinho à distância, quem quiser pode usar uma folha de caderno mesmo. Só que, o que eu peço? Passe um traço do lado esquerdo, do lado direito da margem e enumere todas as linhas do texto. Coloque lá, de 1 a 30, beleza? E pode fazer pelo caderno mesmo, tira foto, quem conseguir escanear, beleza, não conseguiu, tira foto pelo celular mesmo e envia para o meu e-mail, certinho? Então é isso aí, com o tempinho a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, e qualquer dúvida podem pedir ajuda, estou aqui para ajudar vocês, mesmo, certinho? Então, Certinho. bom final de semana para vocês, até a próxima, certo? E a gente vai se falando. Um abraço. Muito obrigado, professor. Abraço. Tchau. Tchau, professor. Tchau.